Isso finalmente aconteceu. A Rússia e o ZEUA decidiram tudo pela Ucrânia. Volodymyr Zelensky quebra o silêncio e vai all-in. Na linha de frente, os nossos ganharam o prêmio máximo. As primeiras imagens dos pontos mais quentes. O ladrão vacilou e pagou caro por isso. Neste momento, Putin está bem abatido. A frota sombria da Rússia está afundando e arrastando o Kremlin junto. O avanço das tecnologias ucranianas, a aliança entre Ucrânia e Reino Unido tornou o céu impenetrável. A Turquia está amarrando as mãos do ditador e a Europa se prepara para golpear ainda mais baixo, da tintura. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Nocaute total e urgente na diplomacia. Sobre as negociações, veio à tona o que tentavam esconder. Agora tudo está a portas fechadas, todos os documentos marcados como secretos. A tensão só aumenta. Zelensky toma uma medida urgente e Orbán vai até o Kremlin. Será que o primeiro-ministro da Hungria trouxe um presente inesperado para Trump diretamente de Budapeste? Uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Washington está nervoso. O que realmente está acontecendo nos bastidores geopolíticos? Sobre isso, na próxima matéria. Escândalos não vão atrapalhar as negociações. Kiev se prepara para as próximas rodadas. Na próxima semana, haverá negociações importantes não só para nossa delegação, mas também para mim. E estamos preparando uma base sólida para essas negociações. A Ucrânia vai se manter firme. Forte, sempre vai se manter. A preparação para as próximas negociações foi marcada por mais um acontecimento extraordinário. Os órgãos anticorrupção realizaram buscas na casa do chefe do grupo de negociação ucraniano, Andriy Yermak. Hoje, o NABU e o SAP realmente estão realizando ações processuais. Na minha casa, os investigadores não enfrentaram nenhum obstáculo. Eles tiveram acesso total ao apartamento. No local estão meus advogados, que estão em contato com as autoridades. Da minha parte, total colaboração. Após as buscas, nenhuma acusação foi feita. Mas, na noite de quinta-feira, Yermak pediu demissão. Enquanto isso, o Kremlin recebeu o plano de paz do ZEUA e da Ucrânia, modificado durante as negociações em Genebra. Os ZEUA entregaram à Rússia os parâmetros do plano acordado com Kiev em Genebra. A discussão do documento está marcada para a próxima semana. Já está absolutamente claro para todos, especialmente depois. A divulgação dessas gravações, as promessas de Dmitriev, Lushakov, Vitkov sobre o chamado Plano dos Estados Unidos, o Plano de Paz, tudo isso foi uma operação especial do Kremlin. Depois que a versão anterior do Plano dos Estados Unidos, com 28 pontos, vazou para a imprensa, causando grande repercussão e uma onda de críticas, a Casa Branca tornou a última versão do Plano de Paz confidencial. E agora, nem mesmo os diplomatas europeus sabem o que está no documento. Essa é uma situação sem precedentes do ponto de vista diplomático. Nenhum de nós possui essa informação. Em paralelo, o cavalo de Troia de Putin na Europa veio a Moscou para uma visita. Viktor Orbán. Em uma reunião com o primeiro-ministro húngaro, Putin tentou reavivar a ideia de conversas com Trump em Budapeste. Foi uma sugestão de Donald. E de onde veio? Bem, então, ele respondeu imediatamente que temos boas relações com a Hungria. Vocês têm boas relações? Eu tenho. Aqui proponho esta opção. Claro, teremos o maior prazer em fazer isso mais tarde. E durante as nossas negociações, se chegarmos à preparação da plataforma de Budapeste, eu também vou ficar muito Feliz com isso. A visita de Orbán, por exemplo, à Hungria, fala justamente sobre a criação da próxima armadilha por Moscou. E tudo isso acontece paralelamente ao fato de que eles estão considerando o plano de paz do ZEUA já ajustado em Genebra. Não, precisamos entender claramente que isso... O objetivo de Moscou é enganar Trump. Mentira, manipulação, distorção de conceitos e simulação de atividade. Putin e sua gangue fazem de tudo para não tomar medidas reais para acabar com a guerra, mas ao mesmo tempo não querem estragar as relações com Washington. E claro, sem a presença de Kiev e sem a influência de Bruxelas, como um possível e estratégico local para o tão aguardado encontro entre o presidente Trump e o presidente Putin.
E claro, Putin certamente vai pressionar o presidente Trump para uma espécie de segunda Alasca, um acordo de grande importância. Porque, como eles sempre dizem, esses 28 pontos foram feitos levando em conta o espírito de Anchorage. Esse é o tal espírito de Anchorage. Agora os russos vão tentar implementar isso em um possível encontro. A melhor prova das intenções absolutamente nada pacíficas do agressor é a linha de frente, onde os ocupantes só aumentam a atividade e a intensidade das ações de assalto, continuando a avançar no Donbass e na direção de Zaporíjia. De forma emergencial, os russos ficaram presos em um cerco de frente de batalha perto de Ruliaipole. As forças armadas da Ucrânia agiram com maestria impecável. O exército russo está claramente mancando. Na direção de Pokrovsk também houve uma série de fracassos. Uma limpeza rigorosa, sem desculpas. Essa é a resposta dos nossos pela mentira. Kupiansk esmagou as forças inimigas e os generais russos estão em choque. Drones ucranianos estão acabando com os ocupantes na Crimeia. Será que começou a grande libertação dos territórios ucranianos? Sobre isso, na reportagem a seguir. As forças armadas da Ucrânia retomaram o controle da situação em Ruliaipole. Na região do povoado, mais de 20 tentativas foram repelidas de atacar nossas posições. E não houve um novo avanço, segundo relatos. Força, muita força. A estratégia de defesa abrangente e robusta que está sendo implementada para proteger as regiões do sul da Ucrânia, uma área de importância crítica e estratégica, visando salvaguardar soberania territorial e a segurança da nação contra quaisquer ameaças externas. Como ficou sabido, após o avanço dos russos nessa direção, o comando decidiu transferir parte das reservas para Ruliaipole. Ao mesmo tempo, a Rússia já se apressou em declarar que suas tropas entraram diretamente no centro regional. No entanto, essa informação foi desmentida pelo nosso Centro de Combate à Desinformação. Também não se confirmou o boato das repúblicas sobre a ocupação da vila de Ivizok. Eles chegaram no máximo perto da nossa área fortificada e do centro logístico. Eles tentam enviar grupos separados para as periferias. Em Ruliaipole, novamente, há combates intensos. Lá, para os nossos defensores, digamos assim, chegaram alguns recursos, reforço. E está acontecendo uma luta para estabilizar essa direção. Ao mesmo tempo, o principal foco dos esforços do inimigo continua sendo Pokrovsk, segundo os analistas. Os ataques acontecem 24 horas por dia, tanto na própria cidade quanto nos arredores, na tentativa de cercar os grupos ucranianos. O invasor controla a maior parte da cidade de Pokrovsk, o sul e o centro. Tenta consolidar esse controle de fato e também constantemente. Cercar a cidade, apertando o cerco perto de Mirnohrad. No entanto, nos ataques incessantes na direção de Pokrovsk, os russos sofrem perdas colossais. Nosso comando não esconde isso. A principal tarefa das Forças Armadas da Ucrânia hoje é infligir o máximo de perdas ao agrupamento inimigo. E as forças de defesa estão cumprindo isso perfeitamente. As perdas são tão grandes que é preciso recorrer à reserva, que, em teoria, não era destinada a entrar em Pokrovsk. E mesmo com a reserva operacional, a Rússia não consegue tomar Pokrovsk. Atualmente, em média, são colocados mais de 200 corpos por quilômetro quadrado. Inimigo, ou seja, há mortos e feridos. E isso é uma quantia enorme. Ao mesmo tempo, além da defesa, nossas forças armadas também têm obtido sucesso em Pokrovskak, às vezes até avançar. Em particular, conforme relatado, em alguns locais, periodicamente, são feitas varreduras do inimigo do outro lado da ferrovia, que atualmente serve como uma espécie de linha de separação na cidade. As forças de defesa realmente conseguem isso. E também há casos de contra-ataques, que são realizados inclusive em Pokrovsk. Estamos falando de Kupiansk, estamos falando praticamente de todas as nossas localidades onde os russos tentam avançar. A propósito de Kupiansk, segundo o próprio Putin, a cidade está cercada e sob controle da Rússia. Na verdade, não há cerco nem de perto. E a cada dia, há cada vez menos russos na localidade.
O inimigo, infelizmente, ainda está em Kupiansk, aparentemente. Obrigado. As forças de defesa conseguirão melhorar suas posições táticas. Hoje, eu não estou dizendo que conseguiremos expulsar completamente o inimigo, embora a tendência que está se manifestando hoje em Kupiansk mostre que as forças de defesa estão conseguindo, metro a metro, limpar nossa terra ucraniana do inimigo. E boas notícias chegaram ontem dos territórios ocupados. Em particular, foram divulgados detalhes sobre o ataque à Crimeia. Assim, o Estado-Maior relatou que, na península, foram atacados os sistemas de defesa aérea Pansir S-1 e Tor-2M. Depois disso, drones conseguiram destruir um depósito de drones Orion e Forpost, além de atingir um posto de comando e uma concentração de tropas inimigas. Os canais locais pró-Rússia ficaram em pânico, dizendo que estavam voando os mais diversos equipamentos, até mesmo Mavics. E os Mavics têm alcance de 10 quilômetros. De onde e quem os lançou? Tá claro que não foram os militares ucranianos. Então quem foi e de onde? São esses mesmos drones marítimos cuja participação, novamente, foi confirmada pelos canais pró-Rússia, que obviamente desempenhavam uma função. De mini porta-aviões que entregam os Mavics entram e destroem o alvo. O Mavic é uma ferramenta ideal se conseguirem usá-lo. Se conseguirem levar até a costa, depois disso, são praticamente ferramentas impossíveis de destruir. Ou seja, basicamente, as forças de defesa usaram uma nova tática, quando um grande drone leva até o local do ataque. Vários pequenos drones. E considerando que tudo correu bem, parece que em breve os russos vão ter muito mais problemas na retaguarda. Colapso emergencial dos esquemas de petróleo do Kremlin. As sanções e os navios-tanque antigos fizeram seu trabalho. Os navios que a Rússia usava para burlar as restrições e exportar petróleo estão indo direto para a sucata. O regime russo está perdendo as últimas oportunidades de contrabando e o império do transporte de petróleo começa a ruir por dentro. Parece que desta vez Putin não vai conseguir evitar um golpe nos fluxos financeiros. Os detalhes desse desastre petrolífero para o Kremlin estão na matéria a seguir. Putin está no prejuízo de bilhões. A vasta e imponente frota que se estende no horizonte. A petroleira da Rússia entrou em uma fase de descomissionamento em massa. Os petroleiros envelhecidos são obrigados a serem vendidos com desconto e por um valor menor. Cada vez mais petroleiros russos antigos estão chegando ao fim de sua vida útil e precisam ser descartados. Como resultado, o que era sucata flutuante vira sucata de verdade, o que enfraquece as capacidades da frota clandestina, forçando a venda dos navios sob sanções com desconto e a busca de maneiras de compensar as perdas. Muito! É rigidamente monitorado pelo lado americano o momento da venda aos consumidores finais do petróleo e gás liquefeito russos. Além disso, o lado americano declarou que, caso a Federação Russa se comporte de maneira ambígua nas negociações, serão impostas sanções secundárias contra os próprios consumidores finais dos recursos energéticos russos. Isso é um golpe ainda mais sério para a economia russa. A idade média dos navios da Frota Sombra é de 20 anos, sendo que 60% dos navios têm essa idade ou mais. No momento, o lado russo é obrigado a admitir que a parte de despesas do orçamento russo aumentou praticamente em 3,5% do PIB. Isso é um sinal de que praticamente não há dinheiro no tesouro da Federação Russa. E, consequentemente, as possibilidades de reabastecer o dinheiro para o funcionamento da Frota Sombra foram reduzidas ao mínimo. Neste mês, começou no Porto Turco o desmonte do petroleiro Eagle S, que ficou famoso após um incidente no Golfo da Finlândia. Um ano atrás, o navio danificou vários cabos submarinos com a âncora, e as autoridades finlandesas encontraram equipamentos suspeitos a bordo. A Federação Russa precisa vender petróleo com um desconto de 40%. Ou seja, isso mostra que até mesmo os consumidores finais entendem os riscos envolvidos diante da possibilidade de sanções por parte dos parceiros americanos. E as ações subsequentes da Federação Russa, ou seja, a redução do preço do petróleo, mostram que eles são forçados a praticamente fazer dumping para manter pelo menos uma certa quantidade. Os recursos energéticos russos ainda são necessários.
Muitos navios da frota fantasma já ultrapassaram o tempo de serviço. Por isso, esses navios velhos, enferrujados, não vão durar muito antes de terem que ser descartados. Em 2024, oficialmente, 409 navios foram desmantelados. O número de navios desmantelados vai continuar aumentando. Essa pressão continua sobre outros países que prevêem só bandeira para navios russos. E vale ressaltar que os países da União Europeia impuseram sanções adicionais contra, respectivamente, a frota fantasma da Federação Russa, reduzindo ao mínimo as possibilidades de uso dessa brecha para aumentar o orçamento russo. As receitas fiscais russas provenientes da venda de petróleo são as mais baixas desde o início da guerra. As sanções estão atingindo fortemente a Rússia e ainda virão mais. As perdas devido às sanções dos Estados Unidos, até o momento, já se aproximam de 100 bilhões de dólares. Ou seja, isso é um golpe ainda mais sério nas capacidades da economia russa e, consequentemente, do governo russo de continuar financiando o caráter ativo das operações militares na Ucrânia. Em outubro, a Nova Zelândia impôs sanções adicionais contra 65 navios. E, recentemente, o Canadá também ampliou suas próprias restrições. Mas 100 navios da frota fantasma russa foram incluídos na lista. O avanço mais provável está na área de tecnologia. A Ucrânia, junto com o Reino Unido, está lançando no céu uma nova arma sobre a qual os russos nem sequer ousavam pensar. Um novo monstro anti-drone destrói os aparelhos iranianos ainda em voo, sem deixar nenhuma chance para os ocupantes. Uma nova era de batalhas com drones está começando na linha de frente, e seu primeiro golpe já está causando pânico dentro das posições russas. Todos os detalhes sobre isso a seguir na reportagem. A Ucrânia está fortalecendo a defesa antiaérea não só na linha de frente, mas também em escala global. O Reino Unido e a Ucrânia assinaram um acordo de licenciamento histórico para a produção dos drones interceptadores ucranianos Octopus, criados especialmente para combater os drones Shahed russos. O ministro da Defesa, Denis Shmyhal, destaca que isso inaugura uma nova era de cooperação técnico-militar internacional quando as tecnologias ucranianas passam a ser a base da produção em massa dos parceiros da coalizão de defesa. Está previsto a produção em massa de interceptadores, que pode chegar a vários milhares por mês. Os equipamentos produzidos serão entregues à Ucrânia para reforçar a proteção do nosso espaço aéreo. Denis Shmyhal, ministro da Defesa da Ucrânia. O projeto Octopus está atualmente na fase final de negociações e pode ser lançado já nos próximos meses. O ministro da Indústria de Defesa do Reino Unido, Luke Pollard, esclarece que o país está se preparando para produzir cerca de 2.000 interceptadores por mês e enviá-los diretamente para a Ucrânia. O Reino Unido é um líder destacado em pesquisa, desenvolvimento e produção de ponta. Por isso, podemos acrescentar aquilo que falta aos nossos amigos ucranianos nesse aspecto. Precisamos ser rápidos e precisamos ser os primeiros. Estamos começando com drones por razões óbvias. Mas, no geral, a Ucrânia é para nós um parceiro importante na criação de tecnologias necessárias para conter a Rússia e rearmar a Europa. Luke Pollard, ministro da Defesa e Indústria do Reino Unido. Para a Ucrânia, este acordo não é simples. Expansão da produção de drones é uma tentativa de criar um sistema estável para combater os ataques massivos de Shaheds que o país agressor lança contra as cidades ucranianas praticamente todas as noites. O Octopus já provou sua eficácia no campo de batalha, sendo compacto, ágil e barato de produzir. Ele intercepta drones inimigos no ar, proporcionando uma defesa mais flexível e rápida do que os sistemas tradicionais de defesa aérea. Na Ucrânia, 3 fabricantes já receberam a tecnologia necessária para produzir o Octopus. Outros 11 estão preparando suas linhas de produção. Mas o mais importante é justamente a escala internacional. O início da produção no Reino Unido permite passar de dezenas e centenas de drones para milhares por mês. Esse ritmo pode, pela primeira vez, mudar o equilíbrio na guerra dos drones, onde até agora a vantagem numérica permanecia com a Rússia. Paralelamente, a Ucrânia está desenvolvendo programas conjuntos com os Estados Unidos, onde também está sendo estabelecida a produção de interceptadores capazes de destruir drones de ataque russos. Em Washington, sem especificar se trata exatamente do Octopus, mas a tendência é clara. Os parceiros estão passando para a fórmula não só de fornecer, mas também de... Para alcançar resultados superiores e otimizar os recursos disponíveis,
é fundamental que as partes envolvidas se dediquem a produzir em conjunto, unindo esforços e conhecimentos para criar algo de valor inestimável, garantindo assim uma colaboração eficaz e mutuamente benéfica que impulsiona a inovação e a qualidade final do produto ou serviço. Projetos desse tipo, como a produção conjunta de ônibus na Inglaterra e na Ucrânia, são ainda mais importantes para o lado ucraniano. Eles não vão mudar o rumo da guerra num futuro próximo, mas ao mesmo tempo poderão melhorar significativamente a segurança do espaço aéreo para muitas e muitas cidades importantes. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está fortalecendo não só a frente de defesa, mas também a frente financeira. Kiev e o Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo sobre um novo programa de apoio de 4 anos no valor de 8,2 bilhões de dólares. A primeira-ministra Yulia Sviridenko destaca que esses recursos vão ajudar a financiar despesas criticamente importantes e a manter a estabilidade macrofinanceira, sem a qual não é possível nem a produção de armamentos, nem a resiliência da economia de defesa. Nesses momentos, a mulher turca dá um salto que muda as regras do jogo. Ankara está se distanciando de Moscou. Além disso, decidi insistir nisso agora. Erdogan está equipando o exército mais poderoso da OTAN. Está se preparando para entrar na Ucrânia e esmagar severamente as tropas de Putin. Todos no Kremlin estão em alerta máximo. O ditador russo está perdendo aliados e, ao que parece, não consegue se recuperar da traição da Turquia. Então, qual é realmente o plano de Ankara? Todos os detalhes na reportagem em apenas alguns segundos. Recep Erdogan mais uma vez apunhalou Putin pelas costas. O presidente da Turquia fez isso logo após o último encontro com Volodymyr Zelensky. Na ocasião, ambos os líderes, a portas fechadas, segundo a imprensa, discutiram uma série de questões muito importantes sobre o cessar-fogo na Ucrânia e futuras garantias de segurança para o governo oficial de Kiev. O presidente Erdogan e seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky disseram que as conversas foram construtivas e positivas, embora nenhum detalhe concreto sobre as próprias conversas tenha sido oferecido. Isso gerou uma onda ainda maior de rumores nos círculos políticos. Enquanto algumas fontes confiáveis supostamente garantiam que Erdogan tentou convencer Zelensky a aceitar a capitulação e concordar com a proposta do Kremlin, outras, pelo contrário, afirmavam que o presidente turco estava dissuadindo os ucranianos do plano de paz de Putin e insistindo no aumento da produção militar. Eles também discutiram a crescente cooperação em defesa, afirmando que os resultados dessa colaboração serão visíveis no futuro. E aqui está o resultado. O Ministério da Defesa da Turquia declarou oficialmente sua prontidão para o envio de tropas à Ucrânia. As tropas supostamente foram colocadas em estado de prontidão elevada e Ankara está pronta para enviar um contingente até mesmo amanhã. Em todos os lugares onde há necessidade de paz, segurança e estabilidade, as Forças Armadas da Turquia são as primeiras que vêm à mente. Isso é uma prova clara das capacidades, da eficácia, do potencial de dissuasão e da autoridade. A Força Aérea da Turquia. Parece que Erdogan fez sua escolha. É preciso dar o devido crédito a ele. Durante todos esses anos, ele conseguiu, com muita habilidade, sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Conseguia ajudar a Ucrânia, ao mesmo tempo em que comprava energia e armas de Moscou, e ainda assim era membro da OTAN. Durante os primeiros anos desse conflito, Erdogan afirmou que era, na verdade, a única pessoa que tinha boas relações tanto com Moscou quanto com a Ucrânia, além de ser membro da OTAN e ter laços estreitos com Washington. Quanto ao que vem depois, é mais complicado e muito menor. O desejo de Erdogan de continuar a amizade com o sangrento ditador russo. Após as últimas sanções impostas à Rússia, comprar petróleo e gás. Ankara já não consegue mais comprar nos volumes anteriores e a preços reduzidos. E isso significa que a Turquia não tem mais necessidade de ficar paparicando Putin e a Rússia. Vale ressaltar que, nos últimos meses, as relações da Turquia com Moscou parecem ter esfriado um pouco. Embora Erdogan ainda converse com Putin, não é com a mesma frequência de antes. Houve menos encontros presenciais. Um dos fatores que contribuem para isso é que, com a eleição do presidente Trump, a Turquia melhorou significativamente suas relações com Washington.
E, em especial, os laços pessoais de Erdogan com Trump se tornaram muito estreitos. Para o Kremlin, a amizade entre o Trump e Erdogan representa uma ameaça desastrosa. Sem a bênção do presidente turco, a Rússia pode estar perdendo uma grande parcela das importações paralelas e dos bens de dupla utilização que são ativamente importados para a Federação Russa, inclusive através da Turquia. E a destruição dos contatos econômicos com a Rússia está acontecendo em todas as frentes. A Turquia foi um grande parceiro da Federação Russa por muito tempo, e não só no setor de energia, mas também em uma quantidade colossal de interações econômicas. Mas a Turquia também vai acabar destruindo isso. Quanto à ajuda à Ucrânia, parece que Ankara está dando sinal verde para suas empresas. Após a declaração contundente do Ministério da Defesa da Turquia sobre o envio de seu contingente para o nosso país, várias empresas turcas também anunciaram, paralelamente, o estabelecimento de uma produção militar conjunta. Portanto, é possível que muito em breve esteja presente nas refinarias russas. Não apenas os ucranianos, mas também aqueles que recentemente demonstraram amizade com o Kremlin irão voar para o interior das linhas inimigas. Mísseis turcos e drones. O inevitável aconteceu. A Europa está indo para a linha de frente. A Rússia está aumentando a pressão sobre a OTAN e a reação do Ocidente finalmente está se tornando mortal para Putin. A Alemanha já preparou um plano de ação secreto. Os aliados decidiram pressionar o ponto fraco do Kremlin. Esta é a vingança por todos os crimes de Moscou. Será que a Europa realmente vai fazer aquilo de que fala tanto tempo? E será que o ditador vai parar no meio do caminho para alcançar seu objetivo? Não perca os detalhes sensacionais na reportagem já já. A Europa está se preparando para responder à Rússia por seus ataques. Os eurodeputados propõem descender juntos, aprender com a Ucrânia e reforçar as sanções contra a Rússia e a Bielorrússia, segundo a DW. Com a Rússia, é preciso falar na sua própria língua. A Rússia entende apenas a linguagem da força. Por isso, a Rússia mantém um ótimo relacionamento com a Turquia, apesar de a Turquia ter abatido seu avião. E mesmo assim, não disse que foi um erro. Ela pediu desculpas pelo que fizeram, mas ao mesmo tempo deixou claro que conseguiram impor sua vontade. No dia seguinte, a publicação Política também escreveu que a Europa está considerando medidas de retaliação contra a Rússia. Fala sobre algo mais sério. A resposta da Europa, até o momento, na minha opinião, infelizmente, ainda é prematura. Apesar de ser óbvio que já faz tempo que é uma agressão contra a Europa por parte da Federação Russa. Ou entram drones russos, ou os drones que entram na Europa, na maioria das vezes, são lançados por pessoas ligadas à Federação Russa. A Europa ainda não está psicologicamente pronta para aceitar que, digamos assim, serão utilizados certos métodos. Mecanismos militares de pressão. Segundo fontes de jornalistas, as ideias de retaliação contra a Rússia variam desde operações cibernéticas ofensivas conjuntas até uma identificação rápida e coordenada, fontes de ataques híbridos até exercícios militares inesperados sob a liderança da OTAN. O plano mais concreto, de acordo com a descrição do The Wall Street Journal, é o da Alemanha. O país desenvolveu um plano secreto para se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Em 1922, a Alemanha também pensou em sacrificar a Ucrânia e tudo mais, mas em 2023, mais para o final do ano, o Conselho Alemão de Relações Exteriores preparou um relatório onde havia uma frase dizendo que, no caso da derrota da Ucrânia, uma guerra entre Alemanha e Rússia seria uma perspectiva 6 a 10 anos. Ou seja, não se trata de uma guerra, mas sim de um cancelamento. A guerra pode ser adiada, mas a longo prazo ela ainda acontecerá. Como resultado, na Alemanha disseram que não, isso não aconteceria. De 6 a 10 anos, a guerra poderia começar em quase um ano. Em mais de 2 anos, os alemães criaram um documento que prevê o envio para o leste até uma linha de frente hipotética. Até 800 mil militares dos países da OTAN, incluindo unidades da Alemanha e dos Estados Unidos. Fontes do Wall Street Journal afirmam que o plano detalha rotas logísticas pelas quais está previsto o deslocamento das tropas. Fazer isso no território da Ucrânia, claro, é o mais preferível.
É mais agradável do que permitir que isso aconteça no seu próprio território. Mas o que significa fazer isso no território da Ucrânia? Isso significa que a Alemanha enviaria suas tropas para o território da Ucrânia para lutar contra a Rússia. Por enquanto, não vemos sinais sérios dos parceiros europeus sobre a disposição de enviar suas tropas para a Ucrânia. Mas as conversas existem. Emmanuel Macron, por exemplo. Ele sempre fala sobre isso, mas de alguma forma essa ideia não está ganhando muita força. Aprovação por parte dos parceiros da União Europeia. Ao continuar sua agressão, a Rússia precisa entender que, na Ucrânia, pode enfrentar não só as forças armadas ucranianas, mas também outras forças militares que defendem a soberania de seus próprios países. Por hoje é só da minha parte. Eu fui Darina Ruth Scalo com vocês. Ainda mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!